Crianças! Tudo bem com vocês? Sou a professora Adriana. Nossa aula de hoje será em matemática e hoje nós vamos estudar sobre as medidas de comprimento não convencionais. Quais são essas medidas não convencionais? São as medidas que antigamente se utilizavam muito, pois não existia uma medida padronizada. Ou seja, essas medidas eram utilizadas através do próprio corpo ou através de objetos. Vamos compreender melhor, certo? Essas medidas não convencionais que eram utilizadas bem antigamente, até hoje de vez em quando a gente utiliza. Sempre que nós precisamos medir alguma coisa, mas não temos os instrumentos padronizados. Então, nós utilizamos o quê? Nós podemos utilizar o nosso corpo para fazer medições. Ou também podemos utilizar outros objetos, como se você, por exemplo, quiser medir a sua sala. Você quer saber qual a medida da sua sala. Mas e se você não tem nenhum instrumento de medida? Como que você vai fazer isso? Você pode utilizar o quê? Você pode utilizar os passos para fazer essa medição. Isso mesmo, você pode contar quantos passos você vai fazer na sua sala e assim você vai dizer. Se você conseguiu medir 10 passos, então é a medida da sua sala. Compreenderam? Mas nós também podemos utilizar outros recursos, outras partes do nosso corpo para medir, como a nossa mão, a nossa polegada, certo? Mas agora, crianças, eu quero contar para vocês. Na verdade, eu vou recontar uma história que se chama De Que Tamanho é o Pé do Rei? E esta história, ela foi traduzida por Carlos Pereira Santos. Vamos então conhecer essa história? Era uma vez um rei e uma rainha. O rei queria dar um presente para a rainha. Afinal, o aniversário dela estava próximo. Então, ele começou a pensar o que ele poderia dar de presente para a sua rainha. Então, ele ficou pensando o que a rainha está precisando. E ele viu que a rainha não precisava de mais nada. Ela tinha tudo que pudesse fazê-la feliz. Mas então, com o passar dos dias, o rei descobriu que ali no seu reino havia um carpinteiro. E este carpinteiro, ele fazia muitas coisas bonitas. Ele então pensou: será que o carpinteiro consegue fazer uma cama para eu dar de presente para a rainha? E foi isso que ele fez. Pediu que chamasse então o carpinteiro. O carpinteiro veio e conversou com o rei. Conversando com o rei explicou tudo o que ele queria que o carpinteiro fizesse. O carpinteiro, então, compreendeu direitinho que o rei queria presentear a rainha com uma cama. Então, o carpinteiro fez uma pergunta para o rei: mas qual é o tamanho da cama? E aí, o rei não sabia como medir, não sabia qual era o tamanho, mas falou para o carpinteiro que ia encontrar a solução, ia descobrir qual era o tamanho da cama. Então, quando o rei e a rainha foram dormir, ele fez a medição. Quando a rainha estava deitada, ele mediu quantos passos, mais ou menos, precisaria ter a cabeceira da cama. Então, ele mediu alguns passos ali. Mediu 4 passos. E também mediu
o outro lado do comprimento da cama. Ele mediu 6 passos. E assim, no dia seguinte, ele deu todas essas informações para o carpinteiro. O carpinteiro, então, saiu dali todo feliz porque ia fazer a cama para o rei. Então, o carpinteiro trabalhou dias e dias naquela medição. E quando o carpinteiro trouxe a cama, o rei fez a maior festa. Já era o aniversário da rainha. Então, todos estavam felizes e ansiosos para ver a cama que o carpinteiro havia feito. E a cama que o carpinteiro fez tinha o comprimento totalmente diferente do tamanho da rainha. O rei olhou para a cama, a rainha também olhou para a cama e eles viram que a rainha não cabia porque a cama era muito pequena. Mesmo assim, a rainha se aproximou da cama e, olhando para a cama, viu que não tinha condições, pois não cabia ela. A cama mal cabia a rainha sentada. Então a rainha ficou triste, o rei também, e mais triste ficou, sabe quem? O carpinteiro. Ele disse: mas como, rei? Você me disse que era para fazer a cama com 3 passos na cabeceira e 6 passos no comprimento. Mas sabe, crianças, o que os dois não pensaram? Que o rei era bem maior que o carpinteiro. O carpinteiro era um pouquinho menor que ele, que o rei. Automaticamente, o seu pé também era menor. Por esta razão, a cama saiu tão pequena. E eles não conseguiam entender o porquê. Afinal, as medidas que o rei falou para o carpinteiro eram aquelas. O rei então falou: vou medir novamente. E assim fizeram. Quando foram dormir, o rei fez a mesma medição. E era o mesmo número de passos. Quando ele falou para o carpinteiro logo pensou: esta medida com certeza está errada. São as mesmas medidas que eu fiz a cama e ela saiu muito pequena. Então o carpinteiro falou para o rei que não ia mais fazer a cama. Afinal, aquelas eram as mesmas medidas que ele já tinha feito. Então o rei ficou chateado, muito bravo e ficou a pensar: mas o que aconteceu? Por que que não deu certo se eu falei as medidas certinhas? O carpinteiro, então, pensando naquela situação, ficou triste. Afinal, todos iam saber que o carpinteiro não era mais um excelente carpinteiro. Afinal, fez uma cama que não cabia à rainha. Então, o carpinteiro ficou a pensar por dias e dias e sabe o que foi que o carpinteiro descobriu? O carpinteiro descobriu que as medidas que o rei deu eram bem menores que a dele. Afinal, comparando os passos, os pés, o carpinteiro viu que era bem menor que o rei. Então, o carpinteiro teve uma ideia. Se eu fizer uma cama com as medidas do pé do rei, a cama vai sair certinha. E foi isso que ele fez. Procurou o melhor escultor que tinha no reino e pediu que lhe fizesse uma placa do pé do rei. Isso mesmo. Então, foi esculpido, certo? Uma placa com o pé do rei. E essa medida era certinha do pé do rei. O carpinteiro então falou: agora sim eu posso fazer a cama do tamanho da rainha. E foi isso que ele fez. E com essas medidas, ele trabalhou até mais rápido e construiu a cama com as medidas do pé do rei.
E quando chegou o grande dia de levar a cama para o rei, eles ficaram todos felizes. Afinal, o rei já viu de cara que a cama era bem grande. Com certeza ia caber a sua rainha. A rainha então ficou ainda mais feliz. E quando a rainha se aproximou da cama, pôde deitar bem à vontade e bem espalhada. E ainda a cama tinha o tamanho ideal da rainha. A rainha não tirava a coroa nem para dormir. E olha que maravilha! Aquela cama cabia direitinho a rainha justamente com a sua coroa. Afinal, ela não tirava a coroa da cabeça de jeito nenhum. Todos estavam muito felizes. Eles estavam muito felizes. Então, eles descobriram o quê? Que as medidas, elas não são iguais. E sabe o que mais, crianças? Toda vez que alguém daquele reino queria fazer uma medida de cama, sabe o que eles faziam? Pediam a placa do pé do rei emprestado. E assim eles poderiam fazer com aquela medida única. E não usavam só para fazer camas, para tirar as medidas da cama, mas também para fazer qualquer tipo de medida que eles fossem fazer. Eles falavam assim: vamos fazer a medida do pé do rei. E foi assim que este rei conseguiu ter uma medida padronizada. A medida era o quê? O pé do rei. Mas, crianças, com o passar do tempo, esse rei morreu e aí seu filho, que herdou o trono, também quis continuar usando a medida do rei. Porém, depois, com o passar do tempo, ele quis usar a sua própria medida. Então, todas as medidas acabaram mudando novamente, certo? Gostaram da história? Esta história fala de quê? Fala de medidas. A medida que foi utilizada para fazer a cama para a rainha foi o quê? Foi a medida do pé do rei. Mas, no início, o carpinteiro não usou a medida do pé do rei. Ele usou o quê? Ele usou a sua própria medida, do seu próprio pé. E a medida do seu próprio pé não era do mesmo tamanho que a medida do rei. Isso mesmo. Com isso, crianças, com esta história, nós aprendemos que essas medidas que não são padronizadas, que pode ser o pé, até mesmo o nosso palmo que utilizamos para medir, elas não são iguais. Cada pessoa tem a sua medida, afinal, cada um tem um tamanho diferente. Muito bem, crianças, a nossa aula de hoje chegou ao fim. Mas para essa e outras aulas, acesse a plataforma Eduque. Tchau, tchau, crianças! Até a nossa próxima aula!